Nessa videoaula, nós vamos ver o observador de Luemberger para slits a tempo discreto. Nós vimos antes o observador de Luemberger para slits a tempo contínuo, e agora a gente vai fazer o mesmo estudo para slits a tempo discreto. A representação em espaços de estados do slit vai ser dada por esse sistema de equações. A equação de estados, x de k mais 1 é igual a que multiplica x de k mais b o de k. Equação de saída, y de k é igual a c que multiplica x de k mais d o de k. A gente vai resolver esse sistema de equações para k maior ou igual a um k0 e para um x de k0 diferente de zero para resolver aqui a equação de estados, que é uma equação de primeira ordem, matricial de primeira ordem. Esse sistema de equações a gente chama de 1, subdividido em 1a e 1b. Sem perda de generalidade, nós vamos fazer k0 igual a zero para fins do estudo que a gente vai apresentar nesta videoaula. Como de costume, x pertence ao Rn, u pertence ao Rm, y pertence ao Rp. E o k é uma variável nos inteiros. A gente vai fazer aqui sem perda de generalidade para k maior ou igual a zero. E as matrizes A, B, C e D têm essas dimensões aqui como de costume. Nessa videoaula, a gente vai fazer a matriz D igual a zero. E, além disso, o slit em questão a tempo discreto vai ser completamente observável, ou seja, o par AC é completamente observável, sempre. Qual é a motivação para trabalhar com um observador linear de estados? A motivação principal é a gente estimar o estado devido à inviabilidade prática, em alguns casos, de acesso direto aos elementos do vetor de estados x de k. No caso dessa inviabilidade, por alguma razão técnica, aí a gente lança a mão de um observador linear de estados, que é um estimador do estado x de k ou dos elementos do estado x de k ao longo do tempo. Se a gente tiver acesso indireto via saída, y de k, e de fato a gente pode ter isso, porque a gente sabe que nesse caso aqui, com o par AC observável, a gente consegue estimar x de zero observando aqui n-1 elementos da saída. Mas nota, eu preciso deixar passar n-1 instantes de tempo da saída para ler esse vetor de n1 elementos da saída, para então estimar x0. Se eu conheço x0 e conheço as matrizes A, B, C e D da representação em espaço de estados do sistema, eu consigo reconstruir a trajetória dos elementos do vetor de estados ao longo do tempo. Mas a necessidade aqui de n1 elementos conhecidos de y de n implica num atraso nessa estimativa, ou seja, só consigo de fato estimar o estado a partir de n-1 instantes de tempo, onde nzinho aqui é a ordem do sistema. E para que eu preciso conhecer o estado? Para aplicar realimentação de estados no contexto de estabilizabilidade de um determinado sistema, cuja matriz A, por exemplo, não é estável. Eu quero fazer uma realimentação de estados para a entrada, daí conseguir encontrar uma matriz de realimentação que estabiliza o sistema. A gente viu isso no tópico de estabilizabilidade. Então a gente tem aqui a aplicação, que é a estabilizabilidade, e o problema, que é a dificuldade prática em algumas situações de você ter acesso direto ao estado ou não poder ter atraso na estimativa de estados. Qual é o objetivo do observador de Luemberger? A gente vai tratar aqui só do observador de Luemberger e vai pular a apresentação de observadores em malha aberta. A gente quer projetar um estimador para o estado ao longo do tempo, ou seja, para os elementos do estado x de k, e para isso a gente vai precisar conhecer as matrizes A, B, C e D do sistema, aqui é só A, B, C, do slit. Vai precisar conhecer a entrada U de K e a saída Y de K. O observador vai ser apresentado no cenário ideal. E o que eu quero dizer com isso? Não há ruído de medição associado à entrada U de K, nem à saída Y de K. Também não há atraso de medição associado à entrada U de K, nem à saída Y de K. E também não há incertezas associadas às matrizes A, B e C. Ou seja, eu conheço um modelo da planta com total certeza. E além disso, o slit tem que ser completamente observável. Se a gente quiser fazer a aplicação de estabilizabilidade, o slit também tem que ser completamente controlável. E, diferentemente do que a gente viu lá no caso em tempo contínuo, em tempo discreto, a matriz A do sistema tem que ser invertível. Todos os resultados que a gente vai mostrar aqui requerem que a matriz A seja invertível.
Então está aqui uma diferença importante em relação ao que a gente viu para slits a tempo contínuo. Como a gente viu para slits a tempo contínuo, as classes de observadores lineares são duas em malha aberta, e a gente viu lá em tempo contínuo, né, que o observador vai funcionar, né, vai de fato estimar o estado se a matriz A for estável. Mesma coisa vai valer para esse caso aqui, só que a gente vai pular a apresentação, porque é basicamente a mesma ideia do que a gente viu em tempo contínuo. E observadores em malha fechada. Para os observadores em malha fechada, a gente vai precisar necessariamente do conhecimento das matrizes A, B, C, da entrada U de K e da saída Y de K. E observadores em malha fechada podem ser de ordem completa, no caso aqui o observador de Luenberger, que vai ser a mesma ordem do slit, que é a ordem Nzinho. E podem ser de ordem reduzida. Não vamos tratar observadores de ordem reduzida nessa videoaula, só vamos tratar de observadores de ordem completa. O foco da videoaula vai ser observador de Luenberger de ordem completa, no cenário ideal, e considerando que o sistema em questão, o slit em questão, é completamente observável. É importante revisar para essa videoaula os tópicos de estabilizabilidade, controlabilidade, observabilidade, estabilidade assintótica, forma de Jordan, que está associada aqui à estabilidade assintótica, e o teorema da dualidade, que relaciona controlabilidade e observabilidade de um slit. O esquema do observador de Luenberger para slits a tempo discreto é o mesmo visto para slits a tempo contínuo. A gente tem a entrada U de K, o slit em questão com matriz A, B e C e a saída Y de K do slit. O observador de Luenberger, né, vai ter uma cópia das matrizes A, B e C do sistema, porque a gente precisa conhecer essas matrizes. Vai ter uma entrada U chapéu de K, uma saída Y chapéu de K, e vai entregar para a gente uma estimativa do estado X de K ao longo do tempo, que a gente vai denotar por X chapéu de K. Então aqui, né, as quantidades com chapéu são estimativas, né, das quantidades associadas ao sistema em questão. No caso aqui do observador de Luenberger, a gente vai forçar que a entrada do observador, U chapéu de K, é exatamente igual a U de K, que é a entrada do sistema, sem qualquer erro de medição e sem qualquer atraso envolvido. Vamos definir então os erros de estimativa. O erro na estimativa de X de K a gente define como EX de K, como X de K menos X chapéu de K. O erro na estimativa da saída do sistema a gente vai definir como EY de K igual a Y de K, saída do sistema propriamente dito, menos Y chapéu de K, que é a saída do observador de Luenberger. E qual é a proposta de Luenberger? A mesma que foi feita no caso para slits a tempo contínuo. Realimentar EY de K, ou seja, o erro de estimativa da saída, na equação de estados do observador. Como o erro Y de K depende da saída, né, a gente está realimentando para a equação de estados. Então tem uma realimentação aqui da saída através do erro de saída, novamente para alterar o cômputo do estado ao longo do tempo. Então existe uma realimentação indireta aqui de Y de K na equação de estados. Qual é a dinâmica do observador de Luenberger? Sistema de equações 4. A equação de estados aqui do observador de Luenberger vai ser definida como X chapéu de K mais 1 é igual a A que multiplica X chapéu, mesma matriz A do slit, mais B que multiplica o chapéu, que é igual a U de K, mais uma matriz de ganho L de Luenberger, que multiplica EY de K, onde EY de K a gente definiu como erro de estimativa da saída. Então a gente está fazendo uma realimentação da saída de novo aqui para alterar o cômputo do estado estimado X chapéu em K mais 1. A saída Y chapéu, faltou um chapéu aqui, né? Que aqui são as equações do observador. Y chapéu de K vai ser igual a C que multiplica X chapéu de K. Matriz D aqui é igual a 0 no nosso estudo. A gente vai fazer a avaliação dessas equações 4A e 4B para K maior ou igual a 1K0. Sem perda de generalidade, a gente vai fazer K0 igual a 0. E vai avaliar essa equação aqui para X chapéu de K0 diferente de 0, né, que é o estado inicial. Ou, no caso aqui de K0 igual a 0, X chapéu de 0 diferente de 0. Um estado inicial não nulo e finito. E como eu falei, a matriz L de Luenberger pertence ao R N por P, e é uma matriz de ganhos,
né, que vai afetar aqui esse vetor de erros da estimativa de saída. O projeto do observador implica a gente determinar a matriz L. Nota que a gente já conhece todas as outras matrizes da representação em espaço de estados da dinâmica do observador. Só falta determinar a matriz L. E o que a gente quer? A gente quer, no final das contas, né, que o limite quando k vai para infinito do x chapéu de k tenda ao x de k, ou seja, o estado estimado tenda para o estado verdadeiro x de k. Isso ao longo do tempo. E dada a definição que a gente fez para ex de k, que é o erro de estimativa do estado, isso é equivalente a fazer com que o limite quando k vai para infinito de ex de k tenda a zero. Nota que a gente pode adotar outros critérios de projeto que envolvam, por exemplo, limitações sobre propriedades da matriz L ou elementos da matriz L. Nota que a gente não está fazendo nenhuma restrição, né, sobre os valores dos elementos da matriz L. Mas é possível elaborar, né, um estimador de estados que impute, né, limitações à matriz L de realimentação do erro de saída. A gente não vai estudar esse tipo de situação nessa videoaula. E quem é a dinâmica de ex de k? A gente viu que ex de k é x de k menos x chapéu de k. Logo, em k mais 1, a equação vai valer também, né? Ex de k mais 1 vai ser x de k mais 1 menos x chapéu de k mais 1. Vou substituir x de k mais 1 pela expressão da equação de estados 2 lit. X de k mais 1 vai ser igual a x de k mais b o de k. Menos, vou substituir x chapéu de k mais 1 pela expressão da equação de estados do observador. Vai ser ax chapéu de k mais b o de k mais L que multiplica EY de k. Agora a gente vê que tem aqui ax de k menos ax chapéu de k, que é esse termo aqui. E a gente nota que b o de k se cancela com menos b o de k. Vai sobrar aqui menos L que multiplica EY de k, que é esse termo aqui. X de k menos x chapéu de k vai ser igual a ex de k. Então o primeiro termo aqui passa a ser a que multiplica ex de k menos L que multiplica EY de k. EY de k a gente viu que é y de k menos y chapéu de k. E a gente viu também que y de k é igual a cx de k, da equação de saída do slit, e y chapéu de k é igual a c que multiplica x chapéu de k, da equação de saída do observador. A gente tem aqui c multiplicando à esquerda os dois vetores, pode colocar o c em evidência, e a gente vai ter aqui esse termo sendo escrito como menos LC, que multiplica x de k menos x chapéu de k, que por definição é o ex de k. Então a gente pode colocar aqui o ex de k em evidência à direita, e a equação se reduz a ex de k mais 1, vai ser igual a menos LC, que multiplica ex de k. É o que está mostrado aqui na equação 5. Ex de k mais 1 é igual a menos LC, que multiplica ex de k, que é uma equação de primeira ordem homogênea. Para eu resolver essa equação, eu preciso de um estado inicial ex em zero. A gente pode definir a matriz AL como A menos LC, e a equação 5 passa a ser então escrita como ex de k mais 1 é igual a AL que multiplica ex de k. Para um ex de zero diferente de zero, finito, a gente tem como solução dessa equação ex de k igual a AL elevado a k, que multiplica ex de zero. Resultado que a gente já tinha apresentado em videoaula sobre representação em espaços de estados para slits a tempo discreto. Como a gente viu antes, eu quero que o limite, quando k vai para infinito, de ex de k tenda a zero. E para que isso aconteça, a gente viu na aula de estabilidade assintótica que a matriz AL tem que ser estável, ou seja, todos os autovalores lambda-i da matriz AL tem que ser tais que o módulo de lambda-i tem que ser estritamente menor que a unidade, isso para todos os autovalores, né? Para i de 1 até n. Nota que a nossa matriz AL aqui, né, é igual a A menos LC. Né? Então a gente quer encontrar uma matriz L do ganho de Luenberg, tal que a gente consiga estabilizar a matriz AL. Esse problema é um problema, né, similar ao que a gente viu para o caso de estabilizabilidade. No caso de estabilizabilidade, né, a gente adotou, né, a entrada U de K realimentada, né,
como menos um F, uma matriz F, que multiplicava o estado x de k, logo a gente tinha que ter acesso direto ao estado. E a gente queria encontrar uma matriz F tal que a matriz A menos BF fosse estável, sendo que o par AB tinha que ser controlável, completamente controlável, e a matriz A invertível. O problema que a gente está tratando agora é similar, né? A gente tem uma matriz L do observador de Luenberger e quer encontrar a matriz L tal que a matriz A menos LC seja estável, sendo o par AC completamente observável e a matriz A invertível. Como a gente tem aqui, né, condições, né? Par AB controlável e par AC observável, tem toda a cara que a gente pode usar o teorema da dualidade, né, para resolver o problema atual, que é a questão do observador, usando os resultados que a gente viu no problema anterior de estabilizabilidade de Slits a tempo discreto. Teorema: existe matriz L pertencente ao R n por P tal que a matriz AL é estável se e somente se o par AC é observável ou completamente observável e a matriz A é invertível. A gente vai usar resultados prévios, né, para fazer a demonstração desse teorema. Quais são as informações prévias ou resultados que a gente conhece previamente? AL e AL transposto têm os mesmos autovalores. Pelo teorema da dualidade que a gente viu em videoaula anterior, o par AC é observável se e somente se o par A transposto C transposto é controlável. E do tópico de estabilizabilidade de Slits a tempo discreto, a gente viu que existe uma matriz F tal que a matriz AR, definida como A menos BF, é estável se e somente se o par AB é controlável e a matriz A é invertível. A gente apresentou esse teorema sem prova na videoaula, tá? Mas quem quiser ver de forma mais aprofundada o tópico pode consultar a literatura, em particular aqui o livro do Antisaklis Michael de 2007, que trata da questão com mais detalhes. Então, muito bem, a gente vai definir a matriz A cuia, esse símbolo aqui a gente vai chamar de cuia, como A transposto, a matriz B cuia como C transposto e a matriz F como L transposto. E vai usar os resultados anteriores que a gente viu na videoaula de estabilizabilidade de Slits a tempo discreto. O que a gente viu lá? Que se o par A cuia, B cuia é completamente controlável, existe matriz F, tal que a matriz AR igual a A cuia menos B cuia F é estável com A cuia invertível. A gente viu isso aqui sem demonstrar formalmente. Ora, o par A cuia, B cuia controlável implica, substituindo A cuia e B cuia aqui por A transposto e C transposto, respectivamente, implica que o par A transposto e C transposto é controlável. Se o par A transposto e C transposto é controlável, pelo teorema da dualidade, o par AC é completamente observável. Logo, né, se o par AC é completamente observável, existe L transposto, nota que L transposto é igual a F, então vou usar exatamente o resultado que a gente viu aqui anteriormente, substituindo aqui as matrizes F por L transposto, né? Essas substituições aqui, né? Então, existe L transposto, tal que a matriz AR igual a A transposto, nota que A transposto era A cuia, menos C transposto, que era B cuia, F, que agora virou L transposto, e essa construção aqui é igual a A menos LC transposto, que é igual a L transposto, é estável com A transposto invertível. Ora, a gente consegue, então, estabilizar a matriz AR através de L transposto. Se a L transposto é estável, naturalmente a L é estável porque elas têm os mesmos autovalores. Isso indica para a gente, né? A gente consegue encontrar uma matriz L transposto, logo a gente consegue encontrar a matriz L que estabiliza a matriz AL transposto, que naturalmente estabiliza a matriz AL, porque ambas têm que ser estáveis. Isso conclui a demonstração do teorema usando aí resultados anteriores. Nota que esse teorema mostra que existe L, tá? Mas não diz qual é o L, só mostra a existência da solução. No caso geral, quando a gente está tratando de Slits MIMO, múltiplas entradas e múltiplas saídas, a obtenção de L pode envolver a solução numérica, né, de um sistema de equações não lineares. Tá? No mais, a solução L não é única. Você pode ter várias L's e aí tem que ter um critério adicional para você escolher
dentre as L's possíveis, qual é a mais adequada. A gente não vai tratar aqui da obtenção de L no caso mais geral, que seria o caso de sistemas lineares invariantes no tempo do tipo MIMO. A gente vai tratar aqui só a situação de slits do tipo SISO, uma entrada e uma saída, e em alguns casos particulares nessa classe de sistemas. O caso 1, na classe dos casos particulares aqui, vai ser um slit SISO na forma canônica observável, que a gente vai abreviar por FCO. Na literatura de controle é chamada, né, de forma canônica observável. Na literatura de sinais ela é chamada de forma direta 1, que é a transposta da forma direta 2. Qual é a equação de diferenças do slit? A gente está falando de um slit SISO, né? Então admite uma equação de diferenças. É a mesma que a gente viu na aula de equações de diferenças, né? Somatório de I de 0 até N, de coeficientes AI, Y de K menos I, vai ser igual a um somatório de L de 0 até Q, de BL, que multiplica U de K menos L. Y é a saída do sistema, U é a entrada do sistema. Para nossa análise aqui, a gente vai fazer sem perda de generalidade N igual a Q. Mas nota que, em geral, né, esses valores aqui podem ser diferentes e, tipicamente, Q é menor do que N, de forma que a função de transferência do sistema seja estritamente própria. E lembrar que, como sempre, né, o coeficiente A0 é igual a 1. Se a gente aplicar a transformada Z a essa equação, a gente vai ter que o somatório continua igual, AI continua igual, Y de K menos I, um deslocamento de I unidade, vai ser Z elevado a menos I, lembrar que Z elevado a menos 1 está associado ao deslocamento de uma unidade no tempo, que multiplica Y de Z, que é a transformada Z de Y de K. Lado direito da equação é a mesma coisa. O somatório continua o mesmo, BL continua o mesmo, U de K menos L, que é um atraso de L unidades de tempo na entrada U de K, vai ser, na transformada Z, Z elevado a menos L, que multiplica U de Z, onde U de Z é a transformada Z de U de K. E a gente obtém aqui a função de transferência H de Z, definida como a razão entre Y de Z e U de Z, como a razão entre esses dois polinômios. Lembrar que o polinômio que aparece aqui no denominador da função de transferência, considerando que a função de transferência aqui é irredutível, ou seja, não há cancelamentos mais entre polos e zeros, né, ou raízes desses dois polinômios, esse denominador a gente pode chamar de A de Z, que é um polinômio de ordem n com coeficientes AI, e esse polinômio A de Z é o mesmo polinômio característico da equação de diferenças homogênea, quando a gente faz aqui o termo à direita igual a zero. Ou seja, o polinômio característico da equação homogênea é igual a P de lambda, que é igual ao somatório de I de 0 até N, de AI lambda elevado a menos I. Só substituir aqui, né, o lambda por Z, né, se a gente estiver pensando aqui em termos do A de Z, que é o denominador da função de transferência irredutível. E quem vai ser o diagrama de blocos da forma canônica observável ou da forma direta 1? Para simplificar a nossa análise, nós vamos fazer N igual a Q. Y de Z, se a gente olhar a equação anterior, vai ser igual ao somatório de I de 1 até N, porque o A0 aqui é igual a 1, de menos AI, que multiplica Z elevado a menos I, e Y de Z, mais o somatório de L de 0 até N, de BL Z elevado a menos L, que multiplica U de Z, que é a parte da entrada aqui, U de Z, né? A gente constrói, então, esses dois somatórios usando o diagrama de blocos. Como é que fica? Primeiro somatório, né, eu estou fazendo uma ponderação por menos AI, né, de Z elevado a menos I, que multiplica Y de Z. Então está aqui, Y de Z ponderado por menos A1, né, menos A1, Z elevado a menos 1, para I igual a 1. Para I igual a 2, eu tenho Y de Z multiplicado ou ponderado aqui por menos A2, que multiplica essa linha de atrasadores que está subindo aqui, né, Z menos 1, que multiplica Z menos 1, que é Z menos 2. E assim por diante, até menos AN, que multiplica Y de Z, que multiplica aqui um produto de Z elevado a menos 1 N vezes, né? Que produz para a gente aqui o Z elevado a menos N, que multiplica Y de Z. E do lado esquerdo aqui do diagrama, a gente realiza esse segundo somatório. Vai ser U de Z ponderado por B de L, que multiplica Z elevado a menos L. Então, para L igual a 0, a gente tem aqui B0, que multiplica Z elevado a 0, né? Então não tem atraso nenhum, e eu estou somando aqui
a parcela anterior, né, desse somatório anterior da saída. Depois, para L igual a 1, tem o B1 que multiplica Z elevado a menos 1 U de Z. Então, tem aqui U de Z, B1 que multiplica Z elevado a menos 1. Para L igual a 2, eu tenho B2 U de Z. E tem que ter dois atrasadores. Então, eu passo, né, esse sinal aqui por dois atrasadores em série, né, Z-1 e Z-1, que produz para a gente o Z-2 e assim por diante, até L igual a N. Então, a gente tem aqui U de Z, B de N, né, e essa linha de atrasadores aqui contém N atrasadores, logo produz para a gente aqui o Z elevado a menos N. Então, essa aqui é a estrutura ou diagrama de blocos da forma direta 1, canônica. E agora, né, dada uma estrutura de diagrama de blocos, a gente faz a atribuição de estados associada à saída dos elementos atrasadores. No caso aqui, em tempo discreto, os elementos Z inverso, né? Vou fazer uma escolha arbitrária particular, né, e vou chamar a saída desse primeiro atrasador aqui de x1 de k, a saída desse segundo atrasador aqui x2 de k, e assim por diante, né, x3 de k, até xn de k. Nota, para a gente fazer a forma direta 1, né, ou a forma canônica observável, a atribuição de estados ela tem que ser em ordem, x1, x2, x3 até xn. Posso mudar a ordem, posso colocar x1, x2 e assim por diante, x3 até o xn. Eu posso trocar aqui a ordem de baixo para cima, mas a ordem, né, 1, 2, 3 até n, tem que ser mantida, tá ok? Se a gente definiu esse ponto aqui como x1, antes do atrasador, a gente tem o x1 de k mais 1, né, que ao ser atrasado é elevado ao x1 de k. Mesma coisa aqui para o estado x2 de k. Antes do atrasador é x2 de k mais 1. Mesma coisa para esse ponto aqui, xn de k. Antes do atrasador, ele é o xn de k mais 1. E a gente precisa construir as equações de estado, que são elemento a elemento. Xi de k mais 1 é igual a uma dependência dos estados e da entrada, né, para a gente poder construir depois as matrizes A, B e C e D do sistema, né? Se a gente considerar agora essa atribuição que a gente fez, arbitrária, mas em ordem, e para i de 1 até n menos 1, existe uma estrutura típica do estado xi de k mais 1. Vamos pensar aqui i igual a 1. x1 de k mais 1 vai ser x2 de k menos a1 que multiplica y de k, mais b1 que multiplica o de k. E é o que a gente vê aqui no diagrama, né? x1 de k mais 1 é a saída desse somador, que vai ser x2, logo está aqui, né? Para i igual a 1, a gente tem o x2 de k, menos a1 y, que está aqui, né? Para i igual a 1 menos a1y, e tem aqui mais b1 u de k, que a gente vê aqui na estrutura, né? Mais b1 u de k. Mesma coisa vai valer para o caso do x2 de k mais 1. Vai ser a saída desse somador aqui, que vai ser x3 de k, primeiro termo lá da expressão geral, menos a2y de k, mais b2 u de k. Né? Você vê que atende a essa estrutura, né, até n menos 1. Por que eu excluí o n aqui? Porque no último caso aqui, no caso do xn de k mais 1, a gente não tem aqui o xn mais 1 de k, né, presente. Né? Então, para i igual a n, a gente tem uma equação diferente, que é xn de k mais 1, vai ser menos a n y, que está aqui, né? Menos a n y, mais bn, que multiplica o de k, que é esse ramo aqui, o de k, bn, tá? São só dois ramos aqui do somador. Nota, a gente está com essas equações para xi, até n menos 1, e no último caso para i igual a n, dependendo de y. A gente não pode ter isso, né? As equações para xi de k mais 1 tem que depender de xi de k, né, e de u de k. Né? Quem é a equação de saída? A saída está aqui, né? É uma vez a saída desse somador. Então vai ser uma vez x1 de k mais b0 u de k, que é o que a gente escreve aqui. Y de k é x1 de k mais b0 u de k. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir essa expressão de y nessas equações de x, para remover a dependência de y aqui.
Nota que o y de k vai depender de x1 de k, só do x1, né? E do b0 de k. Então a gente consegue escrever essas equações de xi em k mais 1, dependendo apenas do xi de k e da entrada u de k. Então, substituindo o y de k nas equações de xi de k mais 1, para o caso aqui de i de 1 até n menos 1, a gente tem que xi de k mais 1 vai ser xi mais 1 de k, menos ai, que multiplicava antes y de k, que eu estou substituindo por x1 de k mais b0 de k, mais o bi o de k. E agora eu rearrumo a equação, né, para separar os termos que dependem de x e os que dependem de u. Os que dependem de x são menos ai x1 de k, que está aqui, mais uma vez xi mais 1 de k, que é esse termo aqui, os termos que dependem de u de k agora, né? A gente tem menos ai b0 u de k mais bi u de k. Então está aqui bi u de k menos b0 ai u de k, que é esse termo aqui entre parênteses. E para o caso de i igual a n, a gente tem xn de k mais 1 vai ser igual a menos a n y de k mais bn u de k. Substituo y de k por x1 de k mais b0 u de k e separo os termos em x e em u. A gente vai ter então menos a n x1, que está aqui, e o termo agora em u vai ser bn u de k, que está aqui, né? Menos b0 a n. Está aqui, b0 a n negativado, esse parênteses aqui multiplicando u de k. Então a gente tem aqui todas as equações para xi de k mais 1, ou seja, para todos os elementos do vetor de estados de i de 1 até n. Se a gente agora definir o vetor de estados com elementos x1, x2 até xn em ordem, nota que tanto a atribuição de estados que a gente fez lá no diagrama, quanto essa definição aqui do vetor de estados e a ordem que a gente escolheu os elementos do vetor de estados vão afetar a estrutura da matriz A do sistema, né, na forma canônica observável, ou forma direta 1. Para lembrar que isso é forma direta 1, eu vou colocar um subscrito nas matrizes A, B, C e D do sistema. A gente está interessado aqui em ver qual é a estrutura específica das matrizes A, B, C e D para o sistema na forma canônica observável. Então, o subscrito D aqui está associado aqui à forma canônica observável ou forma direta 1. Então, para essa escolha aqui dos elementos do vetor de estados e a escolha que a gente fez de atribuição dos estados lá no diagrama, a matriz AD do sistema é tal, né, que a primeira coluna de AD contém aqui os elementos da equação de diferenças homogênea negativados, menos A1, menos A2, menos AN, menos 1 até menos AN. E depois a gente vai ter aqui, separando aqui a primeira coluna, né, e separando aqui a última linha, a gente vai ter aqui a matriz identidade de ordem n-1 e vai ter um vetor de zeros aqui. Nota, né, vamos seguir a equação para ver que de fato, né, procede a primeira linha aqui da matriz AD, né? O x1 de k mais 1, né? Nota que teria um vetor aqui x1, x2, x3 e assim por diante, né? x1 de k mais 1 é menos A1, que está aqui, menos A1, mais uma vez x2, que está aqui uma vez o x2, né? E esse termo aqui está lá na matriz B, né? E assim por diante. Para i igual a 2, segunda linha, né? A gente tem menos A2, está aqui, mais 0 vezes x2, mais uma vez x3, i igual a 2, i mais 1 aqui é igual a 3, está aqui, né, o 1, e esse termo aqui está lá na matriz B, e assim por diante, né? Então a gente conclui aqui que esse 1, né, vai sendo deslocado uma unidade de tempo ao passo que a gente vai descendo aqui nas linhas da matriz AD, tá? E o último elemento aqui, o xn, né, xn de k mais 1 vai ser igual a menos a n x1, está aqui menos a n x1, mais 0 vezes outros elementos do vetor de estado, não tem mais nenhum outro elemento que não seja o x1, 0 vezes os outros elementos, e esse termo aqui está lá na matriz B. Então a estrutura específica da matriz AD, na forma canônica observável, é tal que você vai ter uma coluna de coeficientes que são os coeficientes negativados da equação de diferença homogênea, a matriz de identidade de ordem n-1 e um vetor de zeros. Nota, se a gente fizer outra atribuição de estados aqui, ou outra ordem de atribuição de estados, desde que seja em ordem, 1, 2, 3 até n, pode ser que essa coluna aqui apareça aqui na última coluna, ao invés de aparecer na primeira coluna. Ou seja, a coluna de coeficientes pode aparecer tanto na última coluna, como a ordem dos coeficientes aqui também pode estar invertida. Ao invés de ser menos A1 até menos AN, pode ser aqui em cima menos AN e descendo até menos A1.
Então a gente vai considerar aqui essa atribuição particular de estados lá no diagrama de blocos e essa escolha aqui com essa ordem do vetor de estados. Lembrete, né? Essa matriz aqui, AD, tem polinômio característico igual a PAD de lambda, dado pelo determinante de AD menos lambda inverso I, que vai ser igual ao polinômio dado pelo somatório de I de 0 até N, de AI que multiplica lambda elevado a menos I. Estou escrevendo aqui o polinômio em termos de lambda inverso, tá? Ao contrário do que a gente fez lá no caso em tempo contínuo, que a gente escrevia em termos de lambda. Mas aqui é mais conveniente, dado que a gente está trabalhando com sistemas a tempo discreto, a gente escreveu o polinômio em termos de Z inverso, que fica mais compatível com a cara do polinômio que a gente escreve em geral da função de transferência, né? O B de Z dividido por A de Z. Esse polinômio aqui é exatamente o denominador da função de transferência irredutível do Schlitt, que a gente viu antes, né? Só substituir aqui o lambda por Z. Polinômio de ordem N. Lembrar que o A0 aqui é igual a 1 sempre, porque esses polinômios são sempre mônicos. Os coeficientes, exceto A0, da equação de diferenças homogêneas aparecem com sinais negativados aqui na primeira coluna da matriz AD. Da estrutura que a gente viu para as equações de xi de k mais 1, de 1 até n, né, a gente vê que a estrutura da matriz BD é também definida como B1 menos B0 a 1, segunda linha vai ser B2 menos B0 a 2 e assim por diante, até Bn menos B0 a n. Né? É o que a gente vê, né, se a gente estudar a cara das equações. Então, aqui, Bi menos B0 a I, a mesma estrutura é mantida aqui para quando I é igual a N, né? Bn menos B0 a N. Então isso define aqui para a gente a estrutura da matriz B ou BD na forma canônica observável. Bi menos B0 a I de 1 até N. A matriz CD, na forma canônica observável, vai ter sempre essa estrutura. Primeiro elemento vai ser 1 e os outros elementos serão 0. Isso dada a equação de Y, né, que a gente viu, que a equação de Y, né, é igual a 1 vezes x1 de k, sem dependência dos demais estados, mais B0 de k. Né? Então, a gente vê logo aqui, né, que a matriz D do sistema também é igual a B0. Então, a estrutura da matriz CD é o primeiro elemento igual a 1, os outros elementos nulos, e D igual a B0. Então, aí, as estruturas de representação em espaço de estados do sistema CISO na forma canônica observável. Muito bem. Dado que o sistema está na forma canônica observável, que é o nosso caso, caso 1, como é que a gente obtém a matriz L de Lowenberger? E eu estou adotando aqui a nomenclatura LD, para lembrar que a gente está tratando do sistema na forma canônica observável. Vou construir uma matriz AL, subscrito D, definida como AD menos LD CD, como a gente fez antes. E a matriz LD, no caso aqui de um sistema CISO, vai ser um vetor com N elementos. L1, L2 até Ln. O vetor coluna tem aqui um transposto, né, com N elementos. Muito bem. Quem vai ser a matriz ALD? Vai ser a matriz A, com essa estrutura que a gente viu antes, menos L, é um vetor coluna de N elementos, que multiplica a matriz CD, que só tem o primeiro elemento igual a 1, e os outros elementos nulos. Essa multiplicação LD-CD produz essa matriz, cuja primeira coluna é composta por L1, L2 até Ln, e os demais elementos são nulos. Quando a gente faz agora a subtração AD menos LD-CD, só a primeira coluna de ALD vai ser modificada, o resto da estrutura continua idêntico, a estrutura de AD, né? Primeira coluna vai ser menos A1 menos L1, menos A2 menos L2 e assim por diante, até menos AN menos Ln. E N menos 1 menos 0 continua sendo igual a I N menos 1, vetor de zeros menos vetor de zeros continua sendo vetor de zeros. Então a matriz ALD é dada por essa estrutura, e agora eu defino beta-i igual a AI mais LI. Por essa definição de beta-i, primeira coluna agora de ALD vai ser igual a menos beta-1, menos beta-2 até menos beta-n, matriz identidade de ordem n-1, vetor de zeros. Olha, essa matriz ela é uma matriz de um outro sistema na forma canônica observável, matriz companheira de um outro sistema, uma outra equação de diferença na forma canônica observável, cuja equação de diferença homogênea tem coeficientes beta1, beta2 até beta-n. Lembrar que o beta0 aqui é igual a 1. Né?
Quem é o polinômio característico associado a essa matriz ou a esse outro sistema? É o PAD de lambda, dado pelo determinante de ALD menos lambda inverso, que multiplica I, que vai produzir para a gente um polinômio, né, que vai ser o somatório de I de 0 até N, de beta I, lambda elevado a menos I. Lembrar aqui que o beta 0 sempre igual a 1. E o que eu quero? Eu quero, né, que os autovalores da matriz ALD tenham todos módulo menor do que 1, estritamente menor do que 1. Que aí eu garanto, né, que a matriz ALD é estável. E é isso que eu quero, né? Eu quero que os autovalores de ALD, lambda I, né, tais que o módulo de lambda I seja estritamente menor do que a unidade para todos os autovalores, ou seja, para I de 1 até N. O que eu faço agora? Eu construo um polinômio alvo cujas raízes são aquelas que eu arbitro e que atendem essa condição. Então, vou construir um P-alvo de lambda dado por 1 menos lambda 1, que multiplica lambda inverso, multiplicação de termos de primeira ordem, que multiplica 1 menos lambda 2 de lambda 1 inverso, assim por diante, que multiplica 1 menos lambda n lambda 1 inverso. Se eu fizer essa multiplicação e escrever o polinômio em termos de lambda inverso, eu vou encontrar um P-alvo de lambda igual ao somatório de I de 0 até n, de gama I, lambda elevado a menos I. Lembrar sempre que esses polinômios são mônicos, então gama 0 é igual a 1. Lembrando aqui que por propriedade, gama 0 é igual a 1, A0 é igual a 1, beta 0 é igual a 1. Nota que a gente definiu beta I como AI mais LI. E LI é definido aqui de I de 1 até N, não é definido aqui o L0. Se eu fizer I igual a 0 nessa equação, eu teria uma situação em que L0 aqui seria igual a 0, que seria 1 é igual a 1, né, mais 0. L0 aqui igual a 0. Mas o L0 sequer está definido. E agora, né, eu simplesmente forço, né, o polinômio PAL de lambda igual ao polinômio P-alvo de lambda. Nota que esse polinômio PAL de lambda está definido em função de beta I, que depende de quem? De LI. E o polinômio P-alvo, a gente construiu, né, especificando os autovalores de lambda I, tais que o módulo de lambda I seja menor do que a unidade. Ao igualar os dois polinômios, isso vai implicar que beta I tem que ser igual a gama I, e lembrar, né, que beta 0 e gama 0 são ambos iguais a 1. Logo, eu só preciso me preocupar aqui com beta I e gama I na faixa de I de 1 até N, já que esses dois valores aqui já estão definidos de antemão, por propriedade. Então, para I de 1 até N, eu vou fazer a seguinte comparação, né? Beta I, que é igual a AI mais LI, tem que ser igual a gama I. Nota que os valores de gama I eu conheço, porque eu defini os valores de lambda I. Os valores de AI eu conheço porque eles são especificação do sistema. Daí eu só preciso encontrar os valores de LI, que definem os elementos da matriz L, ou no caso aqui do vetor coluna L. Logo, a gente encontra que LI, né, vai ser igual a gama I menos AI nessa faixa de valores aqui, de I de 1 até N. Isso é interessante, né, porque quando o sistema é ciso e está na forma canônica observável, eu só preciso resolver N equações lineares separadas. Nota que para cada I aqui eu estou tratando de elementos diferentes, né? Então a solução do problema fica bastante simplificada, porque eu só preciso trabalhar com N equações lineares simples aqui separadas. Como é que fica o caso 2? O caso 2 é um slit ciso, mas sem forma específica. Eu não estou falando mais em forma canônica observável. O sistema tem matrizes na representação de estados A, B, C e D. Nota que a gente vai fazer D igual a 0. A gente vai definir a matriz AL como antes, sendo igual a A menos LC. Não estou usando mais aqui o subscrito D para lembrar que o sistema está na forma canônica observável. E o que eu quero? Eu quero L tal que a matriz AL seja estável, ou seja, com autovalores lambda I tais que módulo de lambda I seja estritamente menor que a unidade, isso para I de 1 até N. Vou fazer como eu fiz antes. Vou construir o polinômio P-alvo de lambda, né, especificando os valores de lambda I, satisfazendo essa condição aqui. Então, vou escrever P-alvo de lambda como 1 menos lambda 1 lambda inverso, termo de primeira ordem, que multiplica 1 menos lambda 2 lambda inverso, e assim por diante, até 1 menos lambda n lambda inverso, escrevendo o polinômio em termos de lambda inverso. Isso vai produzir para a gente um polinômio P-alvo, se a gente fizer a multiplicação, que vai ser igual a somatório de I de 0 até N, de gama I lambda elevado a menos I,
com gama 0 igual a 1. E vou calcular, essa aqui é a parte mais difícil, o determinante, né, de AL menos lambda inverso I, que vai produzir para a gente aqui o polinômio PAL de lambda. Nota que isso vai produzir para a gente um polinômio com o primeiro coeficiente B0, que vai ser igual a 1, porque esse polinômio por propriedade é mônico. Então esse cara aqui é igual a 1, tá? Mais um somatório de agora de 1 até n de BI, e esse coeficiente BI vai depender dos elementos da matriz L, dos elementos L1, L2 até Ln. Não necessariamente de todos os elementos, vai ter uma dependência aqui de um subconjunto desses elementos Li da matriz L. Né? BI, com uma certa dependência, que multiplica lambda elevado a menos I. Lembrar aqui que o B0 é igual a 1. Por isso que eu separei aqui para ficar explícito. Agora eu vou forçar PAL de lambda igual a P alvo de lambda. E agora a gente vai ter que resolver um sistema, né, de N equações lineares em N incógnitas Li. Ou seja, beta1 dependente aqui de L1 até Ln, possivelmente, igual a gama 1, beta 2, né, dependendo desses elementos de L, igual a gama 2, assim por diante, até beta n, dependendo dos elementos de L, igual a gama n. É um problema mais complicado de ser resolvido. E nota que algebricamente pode ser complicado calcular esse determinante e encontrar aqui esses valores de beta e as suas dependências dos elementos aqui da matriz L. Uma forma de evitar, né, o trabalho algébrico, né, é a gente adotar uma solução, para o caso 2, uma solução alternativa que envolve mudança de base. Qual seria a ideia? São 3 passos. Né? O primeiro passo seria tomar o slit na forma original e aplicar uma transformação de base, né, uma transformação de similaridade, e levar o slit para a forma canônica observável. A gente sabe que na forma canônica observável, o problema de encontrar a matriz L se reduz a resolver N equações lineares separadas. Então, eu vou primeiro fazer isso, levar o slit para a forma canônica observável. Isso envolve encontrar uma matriz base T inversa, tal, né, que o XD aqui, estou colocando subscrito D para lembrar que esse estado após a transformação de base é de um sistema na FCO, é igual a T inverso X. Né? Então, estado na forma original do sistema, T inverso X leva para um estado modificado na forma canônica observável. Se existir essa matriz T inversa, se existir essa base de transformação, e a gente vai afirmar aqui que sempre existe, sem demonstração, as matrizes AD do sistema na FCO serão dadas aqui como a gente viu lá no tópico de mudança de base. Né? AD vai ser T inverso AT, BD vai ser T inverso B, CD vai ser C que multiplica T. Então, assumindo que é possível levar qualquer sistema para a FCO, uma vez que o sistema esteja na FCO, o passo 2 é resolver o problema, né? Como a gente fez para o caso 1, definir a matriz ALD como AD menos LDCD, encontrar LD, como a gente viu no caso 1, tá? E passa agora para o passo 3. Eu tenho LD, mas eu preciso de L, né, do sistema na forma original. Para encontrar L em função de LD, eu vou ter que desfazer a transformação de base. Né, e daí encontrar uma expressão para L em função da matriz LD que a gente encontrou anteriormente. Então, dessa forma, a gente evita, né, a dificuldade de calcular algebricamente, né, o determinante de AL menos lambda inverso I, né, e encontrar as expressões dos coeficientes beta I em função de LI. Desenvolvendo aqui o passo 1, né, existe T inversa? Eu vou afirmar que existe sem demonstração e vou mostrar como é que a gente constrói a matriz de base T, né, e a inversa, que é uma base, logo T inversa, para o caso de um sistema CISO, né, um slit CISO. Mais especificamente para a matriz AD, ou seja, a matriz A do sistema na forma canônica observável, com essa estrutura que a gente viu na aula. Ou seja, a primeira coluna da matriz AD contém os coeficientes negativados da equação de diferenças homogênea. Para essa estrutura em particular, como é que a gente obtém a matriz T inversa? Primeiro eu calculo a matriz de observabilidade do sistema. Lembrar que o sistema é completamente observável, logo essa matriz tem posto completo. A matriz de observabilidade é definida como a matriz C, CA, C ao quadrado, C a elevado a n menos 1. E vai ter inversa, obviamente, porque o sistema é completamente observável. Calculo a matriz O inversa. Escreva a matriz inversa da seguinte forma. O inverso vai ser a primeira coluna, que não me interessa, segunda, terceira, assim por diante, até a enésima coluna, que eu vou chamar de Q. Não há nada a ver com
aquele Q do somatório lá da equação de diferença que a gente falou lá inicialmente. Outro Q. Isso aqui é uma coluna Q, que é a última coluna, a enésima coluna da matriz de observabilidade inversa. Uma vez que eu conheço essa enésima coluna da matriz O inversa, eu construo T, não T inverso, construo T como A elevado a n-1Q, primeira coluna. Segunda coluna vai ser A elevado a n-2Q, nota que é A, né? Matriz A do sistema original. E assim por diante, até A que multiplica Q, Q. Essa matriz T, com essa construção, é específica para essa estrutura da matriz A. Primeira coluna da matriz A, contendo aqui os coeficientes negativados da equação de diferenças homogênea. Se por acaso a gente tiver, ao invés da primeira coluna aqui de coeficientes, for a última coluna, aí a gente tem que trocar a ordem aqui dessas colunas na matriz T, na construção da matriz T. Se a estrutura da matriz A for tal que é a última coluna, aqui é a coluna de coeficientes, aí a construção seria reverter a ordem aqui, seria Q, AQ, né? E assim por diante, né? Até a última coluna que seria a n-1Q. Então a construção é simples, né? Envolvendo aqui o cálculo da matriz de observabilidade sua inversa. Para o caso de slits mimo, né? Sempre vai existir a matriz de transformação de base T, sua inversa. E a construção de T é mais complexa, né, do que a gente viu aqui para o caso SISO, né, e vai envolver os chamados índices de observabilidade, que a gente não tratou no curso. Então, para saber mais sobre índices de observabilidade e a construção da matriz T no caso de um sistema MIMO, né, vocês podem consultar como referências aí o livro do C.T. Chen, ou também o livro do Antsakis e Michael, de 2007, que ambos abordam aí com detalhes a construção dessa matriz T para um caso de um sistema MIMO. Qual é o passo 3? Né? O passo 3 é encontrar, né, L em função de LD. Eu tenho LD, mas eu quero L. E agora eu vou estudar, né, o erro de estimativa do estado do sistema SISO na FCO. Tentar voltar isso para o sistema original, né, desfazer a transformação de base. Quem é, né, o erro na estimativa do estado para o estado do sistema na FCO? Definido, como a gente viu antes, como XD de K menos o X chapéu D de K. Né? Estado do slit na FCO, né, e estimativa do estado do slit do observador. Quem é o XD de K? XD de K, como a gente viu antes, né, vai ser o T inverso X da transformação de base. E a mesma transformação de base vai ser usada no observador, que é uma cópia do slit, né? Então, quem vai ser o X chapéu D de K? Vai ser o T inverso X chapéu de K. Colocando aqui o T inverso em evidência à esquerda, né, a gente tem T inverso que multiplica X de K menos X chapéu de K, que por definição é o EX de K. Logo a gente vê aqui que a transformação de base, né, é transferida para o erro de estimativa de estados, ou seja, EXD de K é igual a T inverso EX de K. E além disso, né, quem é o EXD de K mais 1? EXD de K mais 1, como a gente viu antes, lá no caso 1, né, vai ser o ALD que multiplica EXD de K. Equação de primeira ordem. O que eu faço agora? Quem vai ser o EXD de K mais 1? EXD de K mais 1 vai ser a avaliação dessa equação aqui em K mais 1, que vai ser igual a T inverso EX de K mais 1. Vai ser igual a ALD, substituo logo a ALD por quem ela é, que vai ser AD menos LD CD. E quem vai ser EXD de K? EXD de K é essa equação aqui, né? T inverso que multiplica EX de K. Vou agora multiplicar a esquerda de ambos os lados aqui por T. T inverso T é a matriz de identidade, né? T que multiplica essa expressão aqui, vezes T inverso, vezes EX de K. E agora desenvolvo isso aqui. Lembrar também que essa equação aqui, EX de K mais 1, tem que ser igual a A menos LC que multiplica EX de K, que é a dinâmica, né, do erro de estimativa do estado na forma original do sistema. Associada aqui ao observador de Luenberger na forma original do sistema. Bem, agora a gente faz as multiplicações aqui desse termo, né? Vai ser TAD T inverso, está aqui, TAD T inverso, menos T LD CD T inverso
isso tudo multiplicando EX de K. Está aqui, menos T, LD, CD, T inverso. Ora, TAD, T inverso, a gente viu lá atrás da mudança de base, que é a matriz A. CD, que multiplica T inverso, é igual à matriz C, pela mudança de base. Logo, né, esse termo aqui só pode ser o L, né, porque compara essas duas equações. Né? A está aqui, né, a primeira parcela, menos, esse aqui tem que ser o L, né? Isso aqui é o C. Então, esse termo T que multiplica LD tem que ser igual a L. Daí a gente chega à obtenção de L em função de LD, ou seja, L, ou a matriz de Luenberger, no sistema, na forma original, vai ser T que multiplica LD. Lembrar que T aqui é a base que levou o sistema original para a forma canônica observável, né? Através dessa transformação de base, né? XD de K é igual a T inverso X de K. Ainda, né, uma solução alternativa para o caso 2, a segunda solução, seria usar a fórmula de Ackermann. Né? A gente encontra o L, eu não vou demonstrar isso aqui, só vou apresentar o resultado. L sendo igual a P alvo avaliado na matriz A da representação em espaço de estados do sistema na forma original, que multiplica a matriz de observabilidade inversa, que multiplica esse vetor 1 subscrito N, onde esse vetor 1 subscrito N é um vetor coluna, né, com zeros, sendo o último elemento aqui igual a 1, o enésimo elemento igual a 1. Mais detalhes sobre essa construção, né, e a validade do uso dessa fórmula de Ackermann, vocês podem consultar o livro do Antisaklis Michael de 2007. Agora, como é que fica o desempenho do observador de Luenberg para slits a tempo discreto? Novamente, a gente está considerando aqui o cenário ideal. Sem ruído de medição na entrada, sem ruído de medição na saída, sem incertezas nas matrizes A, B e C do sistema e sem atrasos. Como a gente viu no caso de sistemas a tempo contínuo, a rapidez de convergência de X chapéu de T para X de T dependia do posicionamento dos autovalores da matriz AL. A mesma coisa vai valer aqui para tempo discreto. A rapidez de convergência de X chapéu de K para X de K vai depender do autovalor de AL, né, com um maior módulo, né, menor do que a unidade. Está considerando aqui que de fato a gente estabilizou a matriz AL, então todos os autovalores estão com um módulo estritamente menor do que 1, e o autovalor de AL com módulo menor do que 1, mas que tem um maior módulo, vai acabar dominando, né, a taxa de convergência de X chapéu, ou seja, da estimativa do estado ao longo do tempo, para X de K. Como é que a gente analisa essa questão? Através da representação do sistema na forma canônica de Jordan, ou na forma normal de Jordan, que eu vou abreviar aqui por FNJ. Então a gente vai precisar lembrar um pouco do que a gente viu na aula de forma normal de Jordan. Né? Lembrando aqui a solução do EX de K. Né? EX de K é igual a AL elevado a K, que multiplica EX medido em zero, ou seja, o erro na estimativa de estados medido no tempo K igual a zero. Suponha, né, que associada à matriz AL exista a matriz JL na forma normal de Jordan. Ou seja, existe uma transformação de base que leva a L a JL, né, e JL está na forma normal de Jordan. Isso sempre existe. E a gente analisa o sistema agora não na forma original, mas na forma normal de Jordan. Ou seja, analisa essa resposta aqui do sistema na forma normal de Jordan. Suponha, né, que o JL seja similar a AL, e JL seja a forma normal de Jordan associada a AL, e J subscrito I, JI, seja um bloco de JL. Lembrar que a estrutura de um bloco de Jordan JI, né, é tal que JI é igual a elementos na diagonal lambda-i, onde lambda-i é o alto valor de AL associado ao bloco JI. Superdiagonal aqui é de uns, tá? E os outros elementos são todos nulos. E esse bloco JI associado ao alto valor lambda-i é de dimensão MI por MI. Supondo que só haja esse bloco de Jordan associado a lambda-i, tá? A multiplicidade algébrica de lambda-i é igual a MI. Nesse caso aqui, como eu tenho um bloco só, multiplicidade geométrica é igual a 1. Nada impede você ter mais outros blocos de Jordan aqui associados a lambda-i separados desse JI. O que a gente sabe é o seguinte, a gente viu em videoaula, né? Que se a gente supuser aqui um lambda-i com multiplicidade algébrica MI, né, e lambda-i diferente de zero, JI elevado a K também tem uma estrutura específica, né? Vai ser na diagonal aqui lambda-i elevado a K, isso aqui é replicado na diagonal,
O segundo elemento aqui da primeira linha vai ser k que multiplica lambda i elevado a k menos 1. Isso aqui vai ser replicado aqui, né, na diagonal correspondente. O terceiro elemento da primeira linha vai ser 1 sobre 2 fatorial de k que multiplica k menos 1, que multiplica lambda i elevado a k menos 2. Toda a cara aí de uma série de Taylor, tá? E assim por diante, né? E o último elemento aqui da primeira linha vai ser 1 sobre mi menos 1 fatorial, que multiplica k menos 1, que multiplica k menos 2, e assim por diante, até k menos mi menos 2, que multiplica lambda i elevado a k menos, entre parênteses, mi menos 1. Cada um desses elementos aqui da primeira linha, né, vai ser replicado aqui na diagonal correspondente. Então essa é a estrutura da matriz JI elevado a k. Nota, né, que a gente tem aqui, nesses elementos aqui dessa matriz, que é uma matriz triangular superior, né, todos esses elementos são multiplicados por lambda i elevado a k. Lambda i elevado a k, lambda i elevado a k, que multiplica lambda i elevado a menos 1, e assim por diante. Lambda i elevado a k, que multiplica lambda i elevado a menos 2, e assim por diante. Lambda i elevado a k aparece aqui em todos os elementos. Eu posso fatorar, né, e colocar à esquerda aqui, ji elevado a k vai ser lambda i elevado a k, e os elementos agora vão ser puramente polinomiais, tá? No pior caso, a gente vai ter um polinômio aqui, né, proporcional a k elevado a mi menos 1. Polinômio aqui linear, quadrático, k ao quadrado, e esse vai ser um polinômio aqui proporcional a k elevado a mi menos 1. E já que a gente tem aqui módulo de lambda i é sempre menor que 1, módulo de lambda i menor do que 1, elevado a k, decai ao longo do tempo. É um decaimento exponencial que vai ser confrontado aqui com crescimento polinomial. O decaimento exponencial ganha, né? Domina sobre o decaimento exponencial ao longo do tempo, que a gente está fazendo k maior ou igual a 0 aqui. Então, o alto valor da matriz AL, né, com maior módulo, vai acabar definindo a taxa de decaimento ao longo do tempo. Quanto mais próximo de 1 for o módulo lambda i, mais lentamente vai ser esse decaimento ao longo do tempo, e mais lenta vai ser a convergência de x chapéu de k para x de k. Quanto mais próximo de 0 for o módulo de lambda i, o pior caso aqui do maior módulo, né, mais rápida vai ser a convergência de x chapéu de k para x de k. Então, para k maior ou igual a 0 e para k tendendo a infinito, né, os elementos de ji de k decaem em magnitude, né, sendo proporcionais aqui a lambda i elevado a k. Para k muito grande, né, a contribuição da parcela de crescimento polinomial já está desprezível, né? Quanto mais próximo de 0 for o módulo de lambda i, pensar que o maior módulo, mais rápida vai ser a convergência de ex de k para 0, logo mais rapidamente x chapéu de k vai convergir para x de k. Para finalizar, existe o chamado observador deadbeat. O que significa essa nomenclatura deadbeat? Essa nomenclatura existe para controle, para observador, significa que você consegue atingir o seu objetivo em tempo finito. O observador deadbeat é tal que a gente consegue escolher uma matriz L de modo que x chapéu de k converge exatamente, sem erro, para o x de k, cenário ideal, novamente, em tempo finito. Tá? A estratégia aqui é forçar todos os autovalores de AL, né, sendo iguais a lambda i igual a 0. Isso para i de 1 até n. A gente posiciona todos os autovalores em lambda i igual a 0. Logo, a gente garante aí a taxa de convergência mais rápida possível. E a gente vai ver que, no caso aqui, o x chapéu de k converge para o x de k, não em k indo para mais infinito, mas num k finito, né? num tempo finito. E o tempo de convergência, no caso do observador deadbeat, vai depender da multiplicidade algébrica e da multiplicidade geométrica de lambda i igual a 0. Nota que lambda i igual a 0 pode ter um ou mais blocos de Jordan associados, tá? Pior caso aqui para efeito de convergência seria a gente ter, né, para um sistema de ordem n, né, a multiplicidade algébrica de lambda i ser igual a n e a multiplicidade geométrica igual a 1. Um bloco de Jordan apenas. Mas não necessariamente é isso que acontece. Você pode ter lambda i igual a 0, o mesmo alto valor, e vários blocos de Jordan associados a esse mesmo alto valor. Tá? Então vamos ver aqui um exemplo só para ilustrar essa questão, né, da dependência aqui da multiplicidade geométrica e da multiplicidade algébrica de lambda i para fins do tempo de convergência, né, de x chapéu de k para x de k. Vamos considerar como exemplo um slit de ordem n igual a 4. Qual é o pior caso? O pior caso é a gente ter lambda i igual a 0 com multiplicidade algébrica igual a 4, que é igual a n, né, que é igual à ordem do sistema,
e apenas um bloco de Jordan associado a esse lambda-i. Ou seja, a multiplicidade geométrica de lambda-i é igual a 1. Um bloco de Jordan de tamanho 4 associado a esse lambda-i igual a 0. Suponha, né, que a gente tenha a matriz A similar a uma matriz JL na forma normal de Jordan. Essa JL vai ser igual a apenas um bloco de Jordan. Nesse pior caso aqui que eu estou considerando, tá? JI vai ser igual a JL, que vai ter aquela estrutura que a gente viu. Lambda-i aparecendo na diagonal e na superdiagonal aqui, elementos iguais a 1. Como lambda-i é igual a 0, a gente passa até essa matriz JI, que é igual a JL. É uma matriz singular, né? Além de ser uma matriz singular, ela é uma matriz nilpotente de ordem 4, ou de índice 4, tá? Isso significa o seguinte: JL elevado a 4, ou para um valor maior ou igual a 4, é igual a 0, tá? Isso significa que a matriz é nilpotente de ordem, ou índice igual a 4, né? JL elevado a 4 é igual a 0, e em geral, né, não só isso, né, JL elevado a um índice qualquer aqui, vamos chamar de alfa, tá? É igual a 0 para alfa aqui maior ou igual a 4. Isso que significa a matriz JL ser nilpotente de índice 4. E essa matriz aqui é nilpotente de índice 4. Isso significa que JL elevado à quarta potência é igual a 0, né? Então, só para formalizar, né, seja EXJ, estou pensando aqui no estado de um sistema que foi levado para a forma normal de Jordan, X subscrito J de K, o erro de estimativa do slit, né, que foi levado à forma normal de Jordan. Então, né, EXJ de K mais 1 vai ser igual a JL que multiplica EXJ de K, equação de primeira ordem, cuja solução é EXJ de K é igual a JL elevado a K EXJ de 0. Se JL é nilpotente de índice K0, ou seja, JL elevado a K0, qualquer valor maior do que K0 é igual a 0, então, né, E elevado a JK0 vai ser igual a JL elevado a K0, que é matriz nula, que multiplica um erro aqui, qualquer que seja esse erro inicial não nulo, esse erro em K0 vai ser igual a 0. Logo, né, para K maior ou igual a K0, a estimativa do estado do sistema na forma normal de Jordan é igual ao estado verdadeiro do sistema na forma normal de Jordan. E como, né, existe uma transformação de base que leva o sistema original para o sistema na forma de Jordan e vice-versa, a gente conclui que a estimativa do estado do sistema na forma original é igual ao estado verdadeiro na forma original para K maior ou igual a K0. Ou seja, a gente consegue levar a estimativa do estado exatamente para o valor verdadeiro do estado em K0 instantes de tempo. A gente viu aqui o pior caso, né? Mas no caso de lambda-i igual a 0 ter mais de um bloco de Jordan, a gente vai analisar o bloco de Jordan de maior tamanho, tá? Então, se o tamanho do maior bloco de Jordan associado, tá aqui, maior bloco de Jordan associado a lambda-i igual a 0 é MI, é um bloco MI por MI, então, para K maior ou igual a MI, a estimativa do estado no instante K maior ou igual a MI, é igual ao estado verdadeiro X de K. Ou seja, a gente consegue a convergência em MI instantes de tempo, considerando aqui que a gente começou em K igual a 0. Tá? Isso conclui, então, o tópico de observador de Luenberger para sistemas a tempo discreto. E aqui a gente pode ressaltar as diferenças em relação ao que a gente viu para o caso de sistemas a tempo contínuo. A primeira diferença é que aqui a gente requeriu que a matriz A do sistema fosse invertível. Isso não era requisito lá para o sistema a tempo contínuo, porque a matriz E elevado a uma outra matriz é sempre invertível, né? Então não existe essa preocupação sobre a invertibilidade da matriz A. No caso de sistemas a tempo discreto, é importante a gente se preocupar com isso. E além disso, a gente viu aqui que é possível, no caso de sistemas a tempo discreto, a gente construir um observador deadbeat, ou seja, em que a convergência da estimativa do estado para o estado verdadeiro é possível, né, em tempo finito, desde que a gente posicione os autovalores da matriz AL na origem, ou seja, todos os lambda-i's iguais a 0.